Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você. A paz, aquela paz que excede todo entendimento. A paz do nosso Cristo, o nosso Deus, o príncipe da paz, aquele que vive eternamente. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um dia profético, um dia da manifestação da glória de Deus. Que você tenha saúde física. Se está doente, seja curado hoje. Que hoje seja o dia da cura divina, do milagre, da provisão para você. Que você tenha saúde mental, emocional. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, venha consolar as suas lágrimas, né? Você que está triste por alguma razão, venha se alegrar, venha ter o consolo do Espírito Santo. Você que precisa de uma provisão financeira, de um emprego, de um trabalho, de um negócio, que seja o dia das portas abertas, que a provisão possa chegar para você no dia de hoje. Filipenses capítulo 4, o verso 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O verso 8 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Preste atenção, nisso pensai. Pensar em quê? Naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que é amável. Tem virtude? Então pense. Então é uma maneira, esse texto aqui é muito propício para você fazer uma avaliação do que você anda pensando, para você fazer uma checagem nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas vontades, não é? O pensamento, o poder do pensamento, né? Então é muito interessante cuidar da nossa mentalidade. Você tem uma mentalidade de fé, de possibilidade, de abundância, de crescimento, de alegria, tá certo? Então esse texto aqui é uma recomendação muito importante para você ter uma vida saudável. Ele começa no verso 6, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos, né? Preocupados, ansiosos por coisa alguma. Antes de acontecer isso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que forma? Pela oração, pela súplica e também com gratidão, com ação de graças. Então essa é a receita para o dia de hoje. Essa receita serve para todos os dias da semana. Daqui a pouquinho tem uma reflexão aqui do meu amigo, o pastor Antônio Naine Sobrinho, pastor, amigo também da gente, irmão de fé, lá de Apucarana. Olha só, já vou colocar agora no ar, eu vou pôr o áudio dele, ele manda uma reflexão aqui, ele reflete sobre o Salmo 103, né? Então ele vai passar para vocês. Preste atenção, porque o que ele vai falar aqui pode ser uma virada de chave para você. Ou em outras palavras, pode ser uma palavra rema, uma revelação de Deus, uma palavra que vai transformar a sua vida. Então ouça, bem curtinho aqui, uns 3 minutinhos e pouco aqui, ouça o pastor Antônio Nairne, sobrinho de Apucarana, falando aqui no Agindo Deus pela Marumbi AM de Curitiba. Fala, meu amigo. Muito bom dia, pastor Edson, pastora Eva, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira, né? Sim. Já preparada por Deus para ser bênção na vida daqueles que acreditam, né? Então, tomemos posse da nossa bênção que já está preparada em Jesus Cristo para nós hoje. Pastor, vou deixar aqui uma
breve meditação da palavra de Deus, onde está no Salmo 103, onde diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, em primeiro lugar, bendizer a Deus é louvar a Deus, né? Louvar, elogiar, falar bem de Deus, né? Dar o bom testemunho, engrandecê-lo pelos seus feitos, pelas suas obras, pelo seu amor por nós, pela salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus, né? Então, bendizer, louvar, engrandecer, como na oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Então, vamos santificar o nome do Senhor. Em segundo lugar, o salmista diz: e tudo o que há em mim. Então tem que ser uma prioridade, pastor. Tudo o que há em mim tem que bendizer o Senhor. Nós entendemos então que tudo aquilo que não bendiz, que não louva, que não engrandece o Senhor, deve ser retirado da nossa vida. Isso é uma decisão própria, né? O que não bendiz a Deus, eu não vou permitir na minha vida. O que não exalta ao meu Pai, ao Deus vivo, a Jesus Cristo, né? O que não for ferramenta em mim para o Espírito Santo usar, eu devo então excluir, tirar da minha vida. Por isso que a palavra diz: bem, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, né? Então hoje, principalmente hoje nos nossos dias, nós precisamos vigiar muito a respeito disso, né? Porque Jesus nos deixou como luz do mundo, como sal da terra, e tudo que há em nós, tudo que houver em nós, deve então bendizer ao nome do Senhor. Vigiemos, pois, e assim teremos o favor de Deus, teremos, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que moveu, desde o princípio, os homens e mulheres de Deus que serviram a Deus, e hoje o Espírito Santo nos move também, nos rege para servirmos a Deus. Então, o Espírito Santo só vai usar aquilo que bendiz ao Senhor. Amém, pastor? Amém. E com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aí, seu ouvinte, então depois você dá mais uma lida lá no Salmo de número 103, um salmo espetacular, e é muito forte essas palavras. Vamos bendizer a Deus, não vamos perder o foco, né? Eu sempre tenho alertado aqui para a gente se cuidar com as distrações, né? Tem distrações que é para tirar a gente do foco, é para tirar a gente do caminho certo, é para tirar a gente do projeto certo, né? Me lembro aqui, o irmão lá, o Neemias, né? O Neemias, do livro de Neemias, né? Ele estava fazendo uma grande obra, né? Ele estava ali, ele foi convocado por Deus, ele não se calou, ele não ficou na sua zona de conforto, ele tomou uma atitude e ele foi, junto com a bênção de Deus, com o apoio do rei, com mais uma equipe, com alguns materiais, ele foi lá para reconstruir os muros. Então, deu trabalho, mas ele focou naquela missão, mas ele teve alguns convites ali, para ter algumas distrações, né? Para ele cair em erros, em equívocos, né? Então é muito importante essa palavra que a gente ouviu agora, e eu acrescento nisso aqui. Então, cuidado, veja o que você está fazendo, se é de Deus, se está tudo certo, cuidado com as distrações. Às vezes até um convite para você fazer alguma coisa, né? Um convite para ir a algum lugar, um convite pode ser uma mudança de rota que não é para acontecer. Então você tem que aprender a ter esse discernimento. Às vezes você vai ter que falar não para algumas coisas, né? E para outros você vai falar sim. Às vezes é melhor você falar não para uma coisa que não é para você, do que você querer falar sim e depois, né, se dar mal, né? Então pense nisso, avalie. Deus deu para todos nós, né, a capacidade de pensar, de analisar, de fazer escolhas, né? Então você tem que analisar. A vida, ela é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Tem gente que reclama da vida, minha vida não está boa. Pode ser que a pessoa só faz escolhas erradas, por isso que a vida não está boa, né? Entendeu? Por exemplo, eu separei aqui
Olha só, está escrito aqui em Neemias capítulo 6, o verso 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Entendeu? Verso 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então havia aqui os opositores de Neemias, né? Eram 3 rapazes, 3 homens: Sambalate, Tobias e Gesem. Eu sempre falei que isso aqui é como se fosse uma trindade maligna, vamos assim dizer, né? Então, Sambalate, Tobias e Gesem eram os opositores ali daquela grande obra que Neemias estava fazendo com uma grande equipe. Ele não estava só. Então, o que eu aproveito para alertar você a se cuidar, né, com as distrações, né? De repente você está fazendo a coisa certa, mas vem alguém, o inimigo, enfim, o inimigo usa situações, pessoas, muitas vezes também, né, para tentar tirar você do foco, né? Você vê, e ele foi chamado aqui 4 vezes. O pessoal mandou lá, é como se ficasse mandando um WhatsApp todo dia lá, convidando para uma coisa lá, um e-mail, né? Então mandava ali os mensageiros, né? Mas Neemias respondeu à altura. Por quê? Por que ele respondeu? Porque ele escreveu aqui, ó: estou fazendo uma grande obra. Ele não podia parar, então ele estava focado. Eu já falei várias vezes por esses dias, vou repetir. Fé exige foco. Fé exige foco. Você não pode perder o foco do que é certo, o foco do que é correto diante de Deus. Entende? Então essas são as palavras iniciais nessa nossa primeira meia hora aqui, que eu creio que já é uma pérola de sabedoria para abençoar você. A Bíblia apresenta Jesus como um amigo íntimo e leal, que ama e se importa com seus filhos e filhas. Jesus, ele demonstrou esse amor ao dar sua vida por eles, por nós. Ele revelou os segredos de Deus. Meu querido e minha querida ouvinte, é muito importante você ter essa sensibilidade espiritual de entender que Jesus, além de Senhor, Jesus como Salvador, Ele quer ser o nosso amigo. O amigo verdadeiro. O amigo que não nos abandona na hora mais difícil da vida. Ele está conosco, Ele estende a sua mão amiga. O amigo verdadeiro. Certa ocasião, Jesus, em João capítulo 15, ele dando ali as suas instruções aos discípulos, ele diz em João 15, o verso 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Amigo. Mas tenho-vos chamado amigos. Jesus chama nos seus discípulos meus amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu falei para vocês, eu revelei para vocês. Então, meu querido e minha querida, se você de fato acredita em Jesus, se de fato você segue a Cristo, você tem que entender que Ele é o seu amigo. E o amigo verdadeiro, ele fala, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir para o teu bem. Amigos. É muito bom ter amigos. Existem várias categorias de amigos. Tem aqueles amigos que você conheceu no passado e você continua tendo contato com eles.
mas às vezes estão distantes geograficamente. Existem aqueles amigos que são mais chegados ao ponto de você ter uma intimidade de contar algo para este amigo ou amiga, e são amigos que você pode confiar. Acredito que essa categoria são bem poucas. Ninguém tem muitos amigos que você pode contar tudo. Quando eu olho para a vida de Jesus, o ministério de Jesus de Nazaré, ele tinha lá os seus seguidores, muitos seguidores, né? E ele tinha também muitos discípulos, mas de repente ele precisou escolher 12. Ele queria compor a sua equipe, como hoje fala no mundo corporativo, seu time, né? Seus selecionados ali para ele treinar e fazer o que foi feito, que está na Bíblia, tudo escrito aqui nos evangelhos. E Jesus, a Bíblia diz que ele passou a noite toda em oração. Vou mostrar a referência bíblica para você. Está escrito aqui em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. 12 deles. A ênfase aqui foi que Jesus, como Deus que se fez homem e habitou entre nós, ele falou com o Pai. Ele orou a noite toda. Aqui não menciona a oração, mas fala que ele orou. Passou a noite em oração. E claro que ele pediu a orientação do Pai. Para no dia seguinte ele precisava escolher 12. Tinha muitos discípulos já. Tinha muitos. Mas ele precisava dos 12. Foi quando então ele escolhe os 12. Quando eu falo desse texto, me vem à mente o seguinte: às vezes eu, você, nós, às vezes a gente quer algo e a gente quer para ontem, a gente quer coisa rápida, mas dependendo do que você quer, às vezes você vai ter que passar um período de oração primeiro para ter resposta daquilo que você precisa. A vida nos dá muitas opções para a gente escolher isso ou aquilo, mas é importante ter o seu momento. Como eu disse agora há pouco, para quem me ouve na íntegra pelo rádio, nem tudo você tem que dizer um sim na hora. Nem toda resposta tem que ser imediata. Às vezes, tem pessoas que exigem de você uma resposta imediata e aí pode ser uma cilada de Satanás. E a pessoa que está fazendo essa pergunta não está fazendo talvez por maldade. Vamos supor que é uma pessoa boa, mas não é por maldade. Vamos defender essa pessoa, né? Então você tem que ficar esperto, no bom sentido aí, né? Você tem que ficar antenado. Tem que pedir a Deus discernimento espiritual, sabedoria, né? Lembra do livro de Provérbios que dá tanta dica? Pois é. Então, Jesus passou a noite. De repente você quer algo. Tem gente que quer crescer de um dia para o outro. Tem gente que quer ter algo de um dia para o outro. Às vezes tem um período de maturação. Tudo na vida é assim. O agricultor, ele tem um terreno, ele tem uma propriedade, ele prepara a terra, coloca ali adubo, faz toda a preparação da terra e depois, no momento certo, ele semeia a sua semente. E no dia seguinte já não vai colher, obviamente, depende do que ele plantou. Eu não entendo muito bem, mas o basicão, né, todo mundo entende. Tem um período, aquilo que a pessoa plantou, ela vai crescer e vai chegar o momento certo da colheita, pode ser dali 3 meses, 6 meses, 4 meses, né? Ela vai colher. Ela vai colher o que ela plantou. Então, eu estou ensinando o quê? Primeiro, que Jesus é o amigo de todas as horas. É o amigo que não falha. É o amigo que não te deixa na mão. Então tenha uma amizade íntima com Jesus Cristo de Nazaré. É isso que eu estou te ensinando. Não queira Deus apenas para resolver os teus problemas. Hoje em dia, as pessoas elas querem ouvir aquilo que alimenta o seu ego. O ego é uma ferramenta sensacional que todos nós temos, o nosso ego, né? Ele é importante, claro que ele é importante, mas tem gente que quer o ego cresça. Uma hora tem que pegar uma agulha e furar.
Sabe quando você pega uma agulha e fura uma bexiga, né? Então tem gente que tá muito inflada, tá precisando dar um furinho aí para... Calma, meu amigo, calma, vai chegar a tua vez. Tudo tem hora certa. O amigo Jesus, que é Deus, o Todo-Poderoso, ele está ciente de tudo. Ele está vendo aquilo que cada um de nós estamos passando. Ele está vendo, então nós temos que manter essa íntima amizade de fé, de amor com o nosso Salvador Jesus. Então Jesus orou, Jesus escolheu 12, e desses 12, ele amava os 12, ele ensinava os 12 com ensinamentos e com a prática, tanto a teoria quanto a prática. Todos tiveram a mesma oportunidade de aprender, mas dos 12, a Bíblia menciona ali Pedro, Tiago e João. Esses aí já eram um pouco mais próximos. E de Pedro, Tiago e João, o amoroso, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, né? Olha que interessante. Eu estou falando de amizade. Então tem vários níveis de amizade, não é? Então por que Deus está me dando essa palavra? Para ensinar a você que não sabe a buscar intimidade com o Espírito Santo, o nosso amigo consolador, o nosso amigo que nos consola, que nos anima. Sabe, quando você pensa, puxa, parece que eu estou sozinho, você não está só. É da tua cabeça. Deus está com você. Deus está falando com você hoje. Deus está falando comigo hoje. Deus está falando conosco. O Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Claro que é importante pessoas, claro que é importante família, claro, Deus constituiu a família. A prova disso que quando Deus fez o Adão, Adão estava só. E Adão tinha bicho para tudo quanto é lado, né? Os bichos, os animais, né? E foi Adão, né? Sabia que foi Adão que deu o nome. Deus deu certamente sabedoria para ele, criatividade para ele dar nome para a bicharada, né? E você veja bem, só que Adão estava ali cheio de bicho, né? Natureza bonita, tudo lindo e maravilhoso. Mas aí Deus, na sua infinita inteligência, sabedoria, né? Deus falou, não é bom que o meu servo, o Adão, fique sozinho, não. Eu vou dar um jeito, eu vou arrumar uma companheira para ele. Uma auxiliadora, uma ajudadora. Aquela que vai estar não na frente dele, nem atrás, do lado, ao lado dele. E foi quando então Deus, até eu falei esses dias já aqui, Deus então faz com que Adão dorme, descansa, ele deita sozinho e acorda com a mulher mais linda do mundo, a Eva. A Eva, tá vendo? Que benção, né, pessoal? Adão e Eva, né? Que legal, né? Deve ser bom, né? Já pensou? Irmão, você que está aqui na rádio me ouvindo aqui, está interagindo comigo aqui, o Flávio, né? Falando, pensou? Se a gente fosse o Adão, você dorme lá, só bicho para cá, bicho para lá, bicharada para quando é lado, meu Deus do céu. É tudo manso, porque, né? Na época, né? Lá no paraíso, né? E Adão deita. Vamos fazer uma conjectura, ele deita, dorme. Aí ele sonha com uma linda mulher. Vamos conjecturar aqui, não é pecado conjecturar, conjectura. Ele sonha, aquela linda mulher. Quando ele acorda não era sonho, era verdade. Estava do lado dele a Eva. Deve ter sido uma cena legal, né? Meu Deus do céu. Acho bacana esse negócio. Bacana mesmo. Então, muito legal. Então, Deus é tão maravilhoso que falou, não dá para o Adão ficar sozinho. Aí vem a Eva, né? Não vamos entrar depois nos problemas que ocorreram, né? Mas por isso que Jesus veio, justamente o nosso amigo nos ama tanto que ele veio a essa terra para morrer numa cruz, para ser crucificado, para salvar a humanidade. Então, repetindo, Jesus diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Eu quero incluir nessa mensagem, eu tive o privilégio de encontrar dois amigos.
amigos de longa data, estamos na mesma idade, estamos com uma escadinha, né? Eu tenho uma idade, o outro tem 1 ano a mais, o outro tem 2 anos a mais que eu, tipo assim, né? E foi assim, um dia muito incrível, assim. A gente conseguiu, através de uma rede social, a gente se encontrou. Trocamos em directs, informações ali. E ele falou onde ele estava, aqui em Curitiba, na empresa. E eu disse assim, olha, meu amigo, vamos matar a saudade, hein? E a gente cresceu junto. Esses meus amigos aqui, o Marcos, o Carlos e o Paulo. E eu falei assim, olha, a gente cresceu junto no bairro, numa cidade chamada Jandaia do Sul, norte do Paraná. Lá só sai gente abençoada, gente simpática. Aliás, a minha cidade, Jandaia do Sul, cada cidade tem um nome. A cidade de Jandaia do Sul é cidade de simpatia. E diz que Curitiba é cidade de sorriso. Não sei quem deu esse nome para essa cidade, cidade de sorriso. Por isso que eu cheguei aqui e comecei a sorrir. Simpatia com sorriso, meu Deus, faz a festa, não é? Só alegria, oh glória. E, bom, e daí o que acontece? A gente cresceu junto, né? Lá acho que 9 anos, 10, 11, naquela faixa de idade da garotada, adolescência. Eu estudava junto, era uma delícia, A gente ia pra escola, né? Ia tudo junto, uns 10 gurias, assim, tudo pra escola, tudo alegre. Aí não via a hora de terminar a aula, vinha pra casa, já almoçava, 3 da tarde nós íamos já no campinho jogar bola, brincar com a molecada. Oh, tempo bom. Tô contando essa história porque naquela época a gente fez muitas amizades boas. Não que hoje não esteja bom, mas parece que antigamente o pessoal era mais sincero, as amizades eram mais sólidas, né? Mais firme, melhor dizendo, né? Tinha mais firmeza, né? E você vê, o mundo rodou. Aí a gente pôde ficar quase 1 hora conversando, dialogando, trocando umas ideias lá, e foi sensacional, foi tremendo. E eu tô contando isso aqui porque são amigos. Mesmo que a gente não se via devido, cada um tomou um rumo, cada um foi para um lugar, cada um tendo seus compromissos, suas atividades, suas agendas pessoais, né, e profissionais também, mas quando eu disse para ele, eu vou aí na terça ou quarta, mas eu te aviso. Aí na terça eu não pude, estava viajando. Quando foi na quarta, na parte da tarde eu consegui dar uma passada lá. Quando eu não avisei, fui de surpresa. Cheguei lá, ele falou, não acredito, eu achei que você não vinha. Falei, pois é, amigo é amigo, né? Agora descobri, entendeu? Então eu estou contando isso aqui para você entender que você tem que ser amigo de Deus. Amigo, porque Deus é Senhor, Deus é Deus. Temos que reverenciá-lo como Deus, Senhor, o Todo-Poderoso. Mas Ele quer ser nosso amigo. Ele se revelou para nós, Ele contou tudo para nós, está tudo na Bíblia. Você quer conhecer o amigo Jesus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer o amigo Jesus? Leia os Evangelhos, leia as Escrituras. Esse nosso amigo deixou o mapa da vitória para nós. O amigo Jesus deixou para nós as Escrituras, deixou para nós as orientações para uma vida abençoada. Você quer que Deus fale contigo? Leia as Escrituras. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia em voz alta. Este é o nosso amigo, o amigo Jesus, o amigo verdadeiro, o amigo que jamais vai te abandonar. Se você está afastado dele porque você se afastou, ele não afastou de você. Ele continua tendo o mesmo amor por você. Então, esta mensagem, esta palavra de fé é para dizer que Jesus é o amigo fiel. E aprenda a valorizar também os seus amigos. Sim, pessoas, amigos, amigas. Você tem, com certeza, todos nós temos um número de amigos. Como eu disse, tem amigos, ou amigos lá à distância, ou amigos do meio, e os mais chegados. Aqueles mais próximos são a minoria, mas todos são amigos. Cada um tem uma intensidade de amizade. E eu aprendi há muitos anos atrás que o verdadeiro amigo, ele fala algumas verdades para você, fala assim, sabe, algumas com educação, com amor, mas ele fala algumas coisas que às vezes você fica meio assim, mas ele fala, ele é sincero, o verdadeiro. E se ele é verdadeiro, por trás de você, ele fala bem de você. Você quer analisar o amigo verdadeiro? É aquele que às vezes fala umas coisas para você e você parece que estranha um pouquinho, mas é teu amigo. Ele falou verdades que você precisava ouvir, mas por trás ele fala bem de você. Agora, quer conhecer o falso amigo? É aquele que te elogia,
te abraça, te beija, e eu te amo, você é meu melhor amigo, mas por trás de você fala mal de você. E tem essa gente? Tem. Com certeza tem. Mas não seja como essa gente. Seja verdadeiro. Pare de ficar falando mal dos outros. Você está ganhando alguma coisa, falar mal do fulano, do Beltrano? Pense nisso. Você acha que Deus está se agradando? Você acha que o amigo Jesus Cristo está se agradando quando a gente fala mal dos outros? Claro que não, gente. Meu Deus, está tudo errado esse negócio. Jamais. Você é teu amigo? Como é que você vai trair um amigo? Um amigo que te ajudou, fez um monte de coisa para você, vai trair o seu amigo? Vai dar uma de Judas? Você está entendendo? Os maiores problemas da sociedade, os conflitos familiares, é traição. Pessoas falsas. Isso é um espírito maligno que entra nas pessoas. E tem gente que é mau caráter mesmo também. Vamos abrir o leque aqui, né? Caráter. Não tem caráter. Não honra o nome que tem. Pastor, é isso? Claro. Mas Jesus ama até essa pessoa aí que está tudo atrapalhado na vida. Jesus ama. Jesus não apoia, não aprova o que ela anda aprontando. Mas ele tem amor por essa pessoa. E ele tem misericórdia. A Bíblia diz, no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não precisa responder para mim, você não tem que dar satisfação para mim. Mas pense aí. Pense, você tem sido um bom amigo? Você que está me ouvindo, você tem sido um bom amigo? As pessoas podem confiar em você, o amigo ou os amigos que você tem, se eles contarem algo para você, você é de confiança ou você é traíra? Sabe o que é traíra? Que trai. Hã? Não, eu sou um bom amigo. Então, pense nisso, isso aqui é para avaliar. Essa mensagem é para mim. Se todo mundo que estiver me ouvindo falar essa mensagem, não é para mim não. É para mim, eu preciso melhorar. Todos nós temos que melhorar. Ninguém é perfeito aqui não. Ninguém é santinho não. Entendeu? Essas mensagens você não escuta em qualquer lugar, só aqui comigo. Em outros lugares deve ter também, não sei, não sou Deus para saber, mas são mensagens que mexem com a gente. Hoje em dia muitas pessoas não querem ouvir mensagem que mexe com ela, para ela tomar atitude de mudar de vida, tomar vergonha na cara. Rapaz, falei um palavrão agora, tomar vergonha na cara, hein? Isso é forte, hein? Mas tem que falar às vezes, é um português que aí as pessoas vão entender. Alguém vai entender. É isso. Mas Jesus, por isso que ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Gente, Jesus, o nosso amigo, está dando essa chance para mim e para você, para a gente se perdoar, pedir perdão, se reconciliar. Gente, é muito importante isso que eu estou falando, isso é para o nosso próprio bem. Limpa o teu coração. Talvez você está chateado com seus parentes, com seus familiares. Sabe quando você fala, eu não quero nem ver aquele parente. Um dia eu fui orar para uma pessoa muitos anos atrás, coisa de 10 anos atrás, ela foi pedir oração, ela falou o nome de uma pessoa, eu falei, eu vou orar para essa pessoa, reconciliar com você. Ela disse assim, eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Falou desse jeito, eu falei, ixi, então nós tem que curar o teu coração. São pessoas feridas, pessoas estão feridas na alma, machucadas, então tem que ser curada. Está doente, tem que ser curado. E pessoas que estão mal por dentro, no seu coração, na sua alma, está ferida, se ela não for curada, ela vai envelhecer mais cedo. Tem gente que fala, eu tenho 40 anos, mas parece que tem 60. Por quê? Há casos que é ferida na alma. Mágoa, ressentimento. Mas lembra, você que é bem mais adulto, igual eu, lembra quando a gente era criança, coisa de criança, a gente fazia umas brincadeiras com as criançadas, aí se dava mal com uma criança lá, e falava, tô de mal de você, e fazia até um sinal assim, tô de mal, ó, beijava os dedos, assim, você é dessa época, você era jovem, né? Mas, lembra? Coisa de criança. Amado, coisa de criança. No outro dia a gente já estava brincando, tudo bem, tudo certo.
Ninguém estava chateado com ninguém, é coisa de criança. Então, meu amado, a vida é tão curta. A vida é tão curta, é tão passageira. Eu estou aqui hoje e quero viver muito tempo nessa terra, mas não sei quanto tempo eu vou viver. Aí é com Deus, Deus é que sabe. Entende? Mas a vida é curta demais. A vida é passageira. Então não tem sentido você brigar com todo, você tá de cara feia com todo mundo, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com a sogra, com a nora, com o genro, com o vizinho, com o parente. Pô, então você vai ficar sozinho, pô. Você tá com a cara virada com todo mundo. Você vai ficar um isoladão. Você vai morrer na solidão, meu irmão. Escute o que eu tô falando, isso aqui é totalmente espiritual. Ah, mas eu não larguei Jesus. Para com essa falsidade, para com essa hipocrisia. Sabe, tem pessoas, ou elas não sabem, por isso que eu estou ensinando, ou é um hipócrita mesmo, um fariseu. A pessoa, ela diz assim, eu não tenho contato com ninguém, mas eu não larguei Jesus. Larga a mão disso, tá errado. Quem tem comunhão com Jesus quer ter comunhão com gente também. A não ser que você tivesse isolado lá na ilha de Patmos. Aí é diferente, mas mesmo lá Deus visitou o João, né? Na ilha de Patmos. Quer ser um ilhado? Você quer viver numa ilha sozinho? Você acha que viver sozinho se você viver sozinho, você vai ficar doido. Tem um filme, né? Acho que é antigo, não sei de quantos anos atrás. E é interessante, um filme bem didático. É um camarada, parece que ele deu a embarcação, teve um problema, e ele ficou sozinho numa ilha, né? Tem até um nome. Aí ele pegou uma bola, fez uma cara, começou a conversar. Ele começou a ter problemas ali, de certa forma. Por quê? Não tinha ninguém para ele conversar. Sozinho. Não é? Você está entendendo? Então preste atenção, meu querido e minha querida ouvinte. Eu sei, todos nós às vezes tem conflitos aqui e acolá, mas você não pode ficar, né, como diz, quebrando pontes. Não. Pode ser que alguma amizade não deu certo, alguma coisa não deu certo, mas não é por isso que você vai se fechar com todo mundo. Porque pessoas que estão enfermas nessa área, né, que daí não é uma doença na pele, física, mas é nas emoções, ela tem medo de novos relacionamentos. Ela fala, eu não quero se relacionar com mais ninguém. Vai que aquela pessoa faça a mesma coisa que o outro já fez. Então, é porque ela está doente nas suas emoções. Então você precisa se curar. Você tem que fechar esse ciclo e começar um novo ciclo e declarar. Igual como eu ensino aqui. Eu sou abençoado, eu sou uma bênção, agora vai dar certo, aquilo deu errado, mas eu aprendi com o erro, mas agora vai dar certo. É isso, você tem que dar uma ressignificada aí na sua vida. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas você também tem que querer. Quem recebe a palavra, diga amém. Está entendendo o que Deus está falando? Compreendeu? É isso. Todos nós, gente, todos, inclusive eu, todos nós temos alguma coisa para acertar. Ninguém é perfeitinho. Eu estava numa palestra sobre paternidade e ali aquele mestre, aquele pastor estava ensinando e ele falou alguns tópicos e eu fui ouvindo, prestando atenção e eu fui falando, nossa... Aí, como ele foi falando sobre paternidade, eu falei, bom, os meus filhos já são grandes, eu cumpri essa parte, eu estou na outra fase. Então, como se eu fui fazendo uma listagem, um checklist, eu fui ticando. Isso aqui eu estou certo, isso aqui eu estou certo, isso aqui eu estou certo, como se fosse 10 itens. É como se 9 itens eu estava, na minha cabeça, achando, aqui está tudo certo, aqui eu não preciso corrigir, tá ok? Mas chegou no 10º e último item, eu tinha lá uma coisa que eu tinha que melhorar. Por quê? Ninguém é perfeito. Todos nós temos alguma área, alguma fragilidade aí que nós precisamos reparar, consertar, recompor. Entendeu? Nós começamos falando aqui de Jesus como amigo, o amigo verdadeiro. Então é isso, amigo verdadeiro. Parece que eu estou vendo duas mulheres, uma mulher disse para outra, amiga, nem te conto. Eu acho o maior barato quando elas se reúnem. Irmão, cuidado com essas amigas. Cuidado. Peça a Deus luz, sabedoria, discernimento espiritual e peça sempre para Deus te livrar do mal. Eu quero concluir essa palavra para a gente orar. Da seguinte maneira. Jesus, o amigo fiel. Em João 15, 13 ao 15, Jesus revela que seus discípulos são seus amigos.
e que ele deu sua vida por eles. Já em João 15,15, Jesus compartilha os ensinamentos de Deus com seus amigos, mostrando intimidade e confiança. E em Mateus 28,20, Jesus promete estar sempre presente com seus amigos até o fim dos tempos. Em João 15,13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. 1 João 3,16, o amor de Jesus nos mostra como devemos amar uns aos outros. Em João 14,15, obedecer aos mandamentos é uma forma de demonstrar amor e amizade. Vou ler para você. João 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha que lindo. 1 João 2, do 3 ao 6, ele menciona sobre a importância de seguir o exemplo de Jesus e amar como ele amou. Preste atenção nisso aqui. Todo mundo, ou pelo menos vamos assim dizer, uma parte das pessoas cristãs, pelo menos, conhece João 3,16. Correto? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16. Esse todo mundo gosta, é lindo demais. Agora, você já leu 1 João? 1 João, que fica lá na primeira epístola universal do apóstolo São João, 1 João, você já leu? 1 João 3, verso 16, olha a diferença aqui, olha só. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vixe, e agora, hein? Agora é comprometimento. O nosso discipulador de muitos anos atrás, mentor, ele dizia assim para a gente assim: amor sem compromisso vale tanto quanto ódio. Escreva essa frase aí. Amor sem compromisso vale tanto quanto o ódio. Tem gente que fala, eu amo, mas não tem compromisso. Eu amo Jesus, mas não tem compromisso. Eu amo Jesus, ele é meu amigo, mas não tem compromisso com o amigo Jesus. Eu amo a minha esposa, mas não tem compromisso com a esposa. Eu amo meu marido, mas não tem compromisso com o marido. Eu amo os meus filhos, mas não tem compromisso com os filhos. Os filhos dizem, eu amo os meus pais, mas não tem compromisso com os pais. Entendeu a mensagem agora? Quer que eu explique melhor? Captou aí? Amém? Vamos orar, pessoal? Vamos orar, mas tem mais uma receita bíblica aqui. Em João, Mateus 22, do 37 ao 40, ele faz um resumo aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Antes de eu orar, quero explicar um pouquinho disso aqui, porque tem gente que não sabe. Vou ler aqui na Bíblia. Mateus, capítulo 22, ok? 22, do 37 ao 40. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu aqui o que Jesus está falando? Primeiro, Deus, de todo o nosso coração, nossa alma, de todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, certo? Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, ele diz assim, o segundo, semelhante a este, olha, semelhante, amarás o teu próximo, como
De que maneira? Como a ti mesmo. Agora sim, como você se ama, meu ouvinte? Meu querido, minha querida que está me ouvindo. Como é que você se ama? Você se odeia? Sabe aquela pessoa que está tão mal da vida e ela diz assim, eu me odeio. Então você não se ama, você se odeia. Então se você se odeia, você não tem amor para dar, nem para o próximo. Você não ama nem você. Como que você vai amar o outro se você odeia você? Não tem sentido, não fecha a conta. Entendeu agora? Tá bem explicadinho, né? Nos mínimos detalhes. Você entendeu? Você entendeu, porque o Espírito Santo está falando de várias maneiras no dia de hoje, porque é isso que cura as pessoas, o verdadeiro amor do Pai em nossos corações, por intermédio de Jesus Cristo. O amor sacrificial, o amor ágape, o amor de Deus. É com esse amor que a gente vai conseguir amar a nós mesmos e ao próximo mais próximo. Quem que é o próximo mais próximo de você que é casado? O teu marido, a tua esposa, o teu filho que mora perto de você. O mais próximo, tem vários próximos. Aí que entra também a categoria de amigos. Então, a essência de hoje é esta palavra. Jesus, o amigo verdadeiro, está falando com a gente através da sua palavra. E eu concluo para nós orarmos. A amizade com Jesus é um presente que envolve amor, confiança e compromisso. Ele não apenas nos chama de amigos, mas demonstra esse amor através de suas ações, como morrer na cruz por nós. Para ser amigo de Jesus, é preciso ouvi-lo, obedecer os seus ensinamentos e amá-lo com todo o coração, porque essa amizade nos leva a uma vida de propósito, de alegria e de comunhão com Deus. Querido Deus e Pai, Deus, Senhor Jesus, Tu és o nosso amigo, em quem nós podemos confiar e crer. Obrigado, Espírito Santo, por esta inspiração, por esta palavra que o Senhor ministrou a mim, para que eu possa compartilhar com os ouvintes, pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube, pelas redes sociais. Deus, eu espero que todos que estão ouvindo, outros que ouvirão essa gravação, possa compreender a essência desta palavra, que o Senhor é nosso amigo, que o Senhor quer o nosso bem e que nós também temos que ter essa intimidade contigo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, só o Senhor conhece o que está dentro de mim e dentro de cada ouvinte, só o Senhor sabe o que está passando na mente, no coração e na família desta pessoa. Mas, Pai, nós não queremos apenas a solução de certos problemas que cada um está enfrentando, mas queremos estar em intimidade contigo, Senhor. Queremos estar sempre em comunhão com o Senhor, o nosso amigo Jesus, aquele que não falha, aquele que jamais vai nos deixar. Senhor, eu oro em favor de todos que nos ouvem neste momento, que receberam a instrução da palavra e que estão orando comigo agora, Pai, e que estão precisando de uma cura no seu interior, na sua alma, essa alma ferida, machucada, arrasada por problemas, conflitos familiares, conflitos entre amigos, conflitos com pessoas, ou talvez ela está com confusão, conflita com ela mesma. Ela não está entendendo ela mesma, mas que seja o dia de cura, seja o dia da salvação, seja o dia do milagre, da provisão. Jesus, Tu és o Deus das misericórdias, Tu és o Deus de misericórdia, e nós clamamos a Tua misericórdia sobre nós, sobre cada ouvinte, sobre cada família, sobre cada pessoa que está ouvindo esta palavra e recebendo a oração da fé. Te apresento, Pai, todos os pedidos que chegaram para nós. Todos os pedidos, os mais diversos. Meu Deus, nós pedimos a cura para os enfermos, que o milagre aconteça, e repreendemos esse espírito de enfermidade, esse espírito de confusão, esse espírito de miséria, vai saindo agora em nome de Jesus de Nazaré.
Nós declaramos, decretamos, damos um decreto no mundo espiritual para que as bênçãos, o favor de Deus venha sobre cada ouvinte, sobre cada família, sobre cada pessoa, desde o mais criança ao mais idoso ou mais experiente de vida que está me ouvindo agora. Todos sejam agraciados com a bênção do nosso amigo Jesus de Nazaré, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio para nos salvar e para nos trazer vida e vida com abundância. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, crendo que está sendo um momento de cura, de restauração e de milagres extraordinários. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da loja, o documento, o protocolo de aposentadoria, passaporte, carteira profissional, identidade profissional, alguma pessoa, Pai, que está precisando de resolver uma questão no dia de hoje, um projeto. Deus dê a ele capacidade, habilidade, sabedoria, Senhor, sabedoria, e acima de tudo, Pai, nos livre de todo mal. Cubra com o teu sangue, Jesus, cada vida, cada família, cada pessoa. Pedimos a bênção também na área das finanças, do trabalho, dos negócios, do salário, do ganho, da renda, do prolabore, da aposentadoria. Ó Deus, que nada falte neste lar. Abençoa aqueles também que são amados do Senhor e têm tido também um amor para com o ministério Agindo Deus, e esse amor tem se transformado como intercessores e até contribuintes, semeadores financeiros no Agindo Deus. Libera o teu favor sobre cada um deles, dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, os tijolinhos da fé, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe a atividade, o trabalho, os negócios, o salário, o ganho, a renda de todos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Também peço a tua misericórdia sobre a nação brasileira, de Curitiba para toda a nação. Nós clamamos a tua misericórdia sobre o Brasil, Pai. Nós cremos que o Senhor já está intervindo e vai ter intervenções maiores da tua parte, Pai, que nós confiamos em ti e Jesus está cuidando da nossa nação. E oramos por todos os ouvintes do planeta Terra, onde chegar essa palavra, esta oração chegue o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.